Dando continuidade a essa aula de hoje, né, nós vamos para a aula de tipos de projeto. A leitura sugerida, vocês têm a apostila do curso de Engenharia de Produção, de Engenharia do Produto. A leitura são as páginas 7 e 8 da apostila. Então vocês podem ler para isso ajudar vocês na compreensão desse assunto, tá bom? Objetivos da aula de hoje, né? A gente vai fazer um pouquinho sobre a gestão do PDP, vamos fazer um estudo de caso e depois vai ter exercício de fixação. Bacana? Isso aqui eu já falei na aula introdutória para vocês, então não vou passar. Então vamos lá para o tipo de projeto e depois estudo de caso. Quais são os tipos de projeto e como que eu sei qual tipo de projeto eu vou usar? Esse é um tema bem bacana, esse é um tema que tem bastante coisa na internet, tá? E como que nós vamos trabalhar sobre isso? Do ponto de vista da nossa abordagem teórica, tá? Nós vamos trabalhar de acordo com o grau de mudanças do projeto em relação a projetos anteriores. Você sempre considera uma empresa, vamos dizer assim, com relação aos projetos anteriores. Ah, professor, mas a empresa que acabou de começar, vocês vão perceber que tem como também trabalhar, né? Provavelmente o primeiro projeto dela vai ser um projeto inovador. Mas, enfim... primeiro tipo de projeto, que é um projeto, vamos dizer assim, o mais audacioso de todos. Ele é chamado de projeto radical. O que a palavra radical traz para vocês, na mente de vocês? Eu acredito que a palavra radical traga na cabeça de vocês os esportes radicais, concorda ou não? Pular de paraquedas, né, aqueles que pulam com morcego, sabe? Que vai voando assim, passando entre os prédios. Esses tipos de esporte radicais, né? Subir no cume do Monte Everest, essas coisas bem malucas. E é isso mesmo, é uma coisa bem diferente. É uma coisa... A ideia do inglês é breakthrough. E aí eu traduzi no contexto nosso, é alguma coisa assim, um projeto nada a ver. Projeto radical é um projeto que rompe os paradigmas. É um projeto disruptivo com o contexto dos seus produtos anteriores, entendeu? Então, um projeto que, trocando em miúdos, não tem nada a ver com o que você fazia antes. Depois nós temos um projeto plataforma ou próxima geração. Eu denominei esse projeto de muda tudo. Tá? Muda tudo. Então, você já diz, muda algo que já existe. Entendeu? Nada a ver, não tem nada a ver com o que existe. Muda tudo, muda algo que já existe. Projeto plataforma ou próxima geração. Quando eu falo próxima geração, o que você pensa? Eu normalmente penso, porque eu sou um pouquinho mais experiente que vocês, eu penso em Gol. Gol, carro, Gol, tá, gente? Porque o Gol teve a geração 0, geração 1, geração 2, geração 3, geração 4, geração 5. Então, o Gol foi um produto que eles enfatizaram muito essa questão da geração. Qual que é a geração dele, né? O G1, G2, G3, G4. E assim por diante. Mas são vários os produtos que eles são em cima de gerações, né? Você tem a primeira geração, os produtos de segunda geração, os produtos de terceira geração e assim por diante. Mas eles seguem normalmente o quê? Uma mesma plataforma, uma mesma ideia, um mesmo conceito, entendeu? E projetos plataforma também, eles podem ser vistos como uma plataforma única. Quem trabalha em empresa, por exemplo, chocolate. Você pode ter uma plataforma única do desenvolvimento da base do chocolate a ser usado e depois lá na ponta você ramifica. Eu vou fazer ele em gotas, vou fazer ele em barras, vou misturar ele com outro sabor, entendeu? Mas você tem toda uma plataforma única comum até um certo momento, tá? E depois ramifica nos tipos de produto. Isso é chamado projetos plataforma. Então eu queria que vocês pensassem já para o momento da nossa live em sugestões em o que seria um projeto radical, na opinião de você. Se você trabalha na indústria, se a sua indústria teve um projeto radical, por favor, fale para a gente, né, o que é um projeto plataforma. Se você não trabalha na indústria, por favor, pense no contexto geral, no contexto do que nós estamos vivendo, né, tanto na área de tecnologia, quanto na área de produtos, na área de alimentos, automobilístico, tudo isso. Pense nesse tipo de projeto, tá? Projeto radical que não tem nada a ver com a linha anterior da empresa. O projeto plataforma, que é ou próxima geração, que muda tudo, muda, mas continua seguindo uma ideia de geração, né? A próxima geração de um certo produto. E a ideia de plataforma, que você tem algumas coisas em comum, pelo menos uma parte do processo em comum, e depois ramifica. Depois nós temos projetos incrementais ou derivados. Eu denominei isso de melhoria contínua. O que seria um projeto incremental ou derivado? Pensem um pouquinho aí.
Incremento, vocês não imaginam alguma coisa um pouquinho aumentada de um pouco? Então, incremento, eu estou incrementando algo, da ideia de algo incremental ser um pouco maior ou um pouco incrementado. Derivado vem da palavra derivada, né? Não se assustem, mas é algo que deriva, né? Que parte de um ponto inicial e tem uma mudança. E a ideia é melhoria contínua mesmo, que é o quê? São projetos que você já tem um produto, mas você faz uma melhoria nele que vai permitir que os clientes enxerguem ele de uma forma melhor e que ele vai durar mais no mercado, né? Você vai dar uma sobrevida, vai aumentar o ciclo de vida do produto, né? Então esse é o tipo de projeto. E o último, é o quarto tipo de projeto, que a gente chama de follow source. Tá? Projetos vindos da matriz ou de clientes e que serão adequados à nossa realidade. Normalmente é o quê? Essa categoria é muito forte no Brasil, né? Inclusive nós temos empresas aqui em Extrema que fazem bastante isso, que é você traz um projeto externo, tá? Um projeto que já existe fora do Brasil. Por exemplo, qual é o país mais comum de se fazer isso? Dou uma chance para vocês. China, né? Na China você vai em feiras, a pessoa oferece o projeto certinho, mastigado e vende para você não só o projeto, mas vende para você a linha de produção, o processo, tá? O processo, as máquinas, eles vendem e instalam no Brasil. Como que eu sei disso? Porque em Extrema tem gente que já fez isso. Comprou não só o produto, mas comprou também o processo fechado. Né, eles trouxeram e implementaram aqui no Brasil. Mas esse tipo de projeto, como que o Brasil trabalha? Com adequações para o nosso contexto. Adequações como? Brasil, você vai ter que ter um processo aqui no Brasil, vai ter que ver como que vai ser esse processo, tem adaptação, por exemplo, NR12, né? Segurança em máquinas e equipamentos. Na China isso não funciona, porque eles nem têm lei de trabalho lá. Aqui no Brasil funciona, mais ou menos, mas funciona, né? Então você precisa fazer essas adaptações, você precisa adaptar também com o insumo. Nem tudo você vai trazer da China, algumas coisas você traz da China, outras partes de insumo para o produto você vai comprar localmente, vai ter que desenvolver fornecedores locais, que não vale a pena trazer da China, né? Nesse contexto de pandemia, não sei quantos de vocês já ouviram isso, mas o conceito de globalização está sendo revisto. Eu queria que nós discutíssemos isso na live, por favor, vocês que estão atentos aí à nossa fala, né? Ananda, Yuri, Marcos Wilson, que está em todas, né, Marcos? Pelo menos espero. Pedrão, Grazi e a galera aí, vocês estejam atentos, vamos falar sobre isso. A quebra do conceito de globalização. O que está acontecendo nesse momento de pandemia e que está afetando a questão da globalização e que afeta todas as empresas e é principalmente também essa questão de desenvolvimento de produtos, tá bom? Então, aqui pensando num quadro geral de características que você vai conseguir pensar e identificar qual tipo de projeto que você está trabalhando. Um projeto radical, que é o Breakthrough, né, o nada a ver, ele tem alterações significativas, né, no produto. É uma nova categoria ou família de produtos. Ele não segue uma família, ele é uma nova família. É um produto que não tem nada a ver com os outros. Vai gerar uma nova família, uma nova categoria. Ele tem novas tecnologias e novos materiais sendo usados, né? Então você vai usar, ele é baseado em novas tecnologias e novos insumos, né? E vai requerer um processo de manufatura inovador. É um processo diferente do que você está usando, né? Se você vai usar o mesmo processo, normalmente ele vai ser um projeto plataforma, que é o próximo caso. Se é um projeto breakthrough, nada a ver, radical, normalmente vai ser uma manufatura diferente, uma linha, um processo diferente e provavelmente inovador. Já os projetos plataforma, são aqueles projetos que eles não têm alterações tão significativas assim, né? Eles seguem uma linha, né? A plataforma anterior, né? A geração anterior, eles seguem aquela mesma linha. Eles não têm muitas tecnologias. Eu coloquei 100 novas tecnologias ou materiais. Isso é normalmente, tá, gente? Entenda que eu vou falar desses 4 tipos, mas a verdade é que no mundo aí fora, eles meio que se misturam, né? Eles acabam tendo uma característica mais forte, né, de ser próxima geração, ou de ser de radical, ou ser derivado, mas eles se misturam. Por exemplo, normalmente, um projeto plataforma, ele tem um pouco de tecnologia nova. Pelo menos um pouco, né? Ou ele pode ter um pouco de novos materiais. Mas a característica dele básica é sem novas tecnologias ou materiais. Por quê? Porque é uma mesma plataforma de criação. Lembra do que eu disse de chocolate? Você coloca o chocolate lá, faz todo o processamento do chocolate, cria o chocolate e depois ele faz chocolate em gota, chocolate em tablete, chocolate
em barras maiores e assim por diante. Então, teoricamente, não tem tecnologias novas nem material novo, é só questão da plataforma, né? São vários produtos a partir de uma mesma plataforma, ou é a próxima geração de um produto. Então, você tem um chocolate em gotas, depois você quis fazer o chocolate em barra, depois você quis fazer a gota de forma diferente, não sei, e assim por diante. Mas o projeto plataforma normalmente tem o quê? Um novo sistema de soluções. É claro, né? Ele não pode ser o mesmo. Ele tem que ter uma solução diferente. Ele tem que agradar o cliente de forma diferente. Cliente. Tá? Uma estrutura comum, né, para o cliente, estrutura comum entre os diversos modelos de uma família. Né? Essa aqui é o que eu falei, estrutura comum. Mas ele tem um novo sistema de soluções. Ele tem que apresentar algo para o cliente que atraia o cliente. Né? Senão não é produto, senão não vende. Projetos incrementais. Aqui que eu pus essas setinhas aqui, é o que eu acabei de dizer, né, gente? Eles interagem entre si, então pode ter um pouco desse aqui, um pouco desse aqui na real, né? O projeto incremental, normalmente ele vem dos projetos plataformas, né? E pode ter também projeto radical. Normalmente o projeto radical nasce, se torna um projeto plataforma, que se torna um projeto incremental. Não necessariamente nessa ordem. Mas por quê? O projeto incremental, ele vai ter o quê? Pequenas modificações. Sabe a questão do Kaizen? Lean Manufacturing, que você percebe uma pequena melhoria, diminui um pouco o volume o volume da carcaça aqui para ficar mais barato e aí ficar mais viável para o cliente. Né? Você faz uma pequena alteração no marketing, né? No desenho, na propaganda, na embalagem e assim por diante. São pequenas modificações em relação aos existentes. Você faz um modelo em carro, por exemplo, faz um modelo diferente do farol, num celular. Você coloca uma câmera diferente, mas aí incremental, por isso que eu estou falando, incremental acaba tendo essa questão também de tecnologia, né? Muda a câmera do celular, por exemplo, é incremental. Tem celular que de um para o outro mudou a câmera, mas a câmera, a empresa já possui aquele tanto de todos os modelos de câmera, entendeu? E por isso que acaba não enquadrando como uma nova tecnologia, porque já usa em outro produto. Mas enfim, o foco do incremental normalmente é redução de custo, por exemplo, né? Redução de custo, resolver um problema que o cliente colocou, né, em campo, né? Um problema, o cliente sentiu algum incômodo, alguma coisa que ele não concorda, e isso é uma percepção que o mercado, não só um cliente, mas vários clientes de regiões diferentes colocaram, e aí você faz essa alteração para aumentar, né, a vida útil, o ciclo de vida desse produto no mercado. Inovações incrementais nos produtos e processos. Entenda, pode ser no processo, gente. Pode ser que o cliente final nem perceba a mudança do produto, mas você fez um projeto incremental que melhorou alguma coisa no processo para, por exemplo, diminuir o scrap, diminuir o desperdício, aumentar a eficiência da linha. Sabe um projeto incremental que é terrível? Nossa, eu tenho horror a esse projeto incremental. É quando eles diminuem o volume do produto. Isso normalmente é alimentício. Nossa, iogurte passou por isso várias vezes, né? Tudo que vem em quantidade pequena tem passado por isso, né? Iogurte, a parte de leite condensado, todo mundo muda o volume. Sabe quando eles falam assim, agora você tem 20% a mais grátis? Ah, pode saber, eles já estão querendo mudar o volume, né? E aí é um projeto incremental visando o quê? Eles mudam o volume, diminui, mas o preço não muda. Ou muda a favor da empresa, né? E é para tornar viável. E por fim, o projeto de seguir a fonte, né? Que é de outras unidades, né? Você pode pegar uma unidade fora do Brasil e trazer para fazer um produto. Por exemplo, a HBA, que é a Hudson, né? Ela tem unidades em vários lugares do mundo. Pode ser que uma unidade ache mais viável produzir uma certa peça aqui no Brasil. Então eles trazem todo o projeto, né? Podem ou não trazer as máquinas de fora. Aí é o Brasil entendendo qual é o processo. O produto, eles podem pegar máquinas locais ou comprar de fora, isso dependendo da viabilidade econômica para produzir esse produto, por exemplo, na HBA. Tá? Não requer alterações significativas, porque você vai trazer pronto, né? Unidade local adapta para condições locais, envolve validação do processo. Óbvio, né? Você vai ter que criar o seu processo aqui. O seu processo aqui, por mais que você tente ser parecido com o processo externo, ele vai ter suas peculiaridades, né? A topografia do local, o como foi possível montar aqui, né? O clima.
e assim por diante, tá bom? Então você vai ter que ter equipamentos, ferramentas, a produção do lote piloto, o início da produção, tudo isso vai ter que ser validado, né? Vai ter que ser projetado, trabalhado aqui. A equipe que vai trabalhar é diferente da equipe de lá, né? Treinamento da equipe, toda a parte de orientação, documentação e assim por diante. Então tem uma parte forte da engenharia de produto, mesmo que seja um produto que já exista fora. Tem que fazer toda a adaptação local Brasil, tá? Como que chama aquela empresa? Normalmente a gente cita muito a Multilaser, né? Mas na frente da Multilaser tem a... Ai, o Wagner trabalhou lá. Então não é o Bicon, é a que faz LED, lâmpada LED. Fugiu o nome aqui, mas na frente da Multilaser lá, depois vocês me lembram qual que é a empresa. O Zé Carlos trabalha lá, né, Zé Carlos? Depois você pode dizer se eles também trabalham. Eu acredito que eles trabalham com esses exemplos aqui, né? Fala só, com, vamos dizer, produtos que venham também de fora, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir aí. Gente, acabou de dar um aviso aqui que meu computador tá acabando a bateria. Só um minutinho, deixa eu só ligar na tomada. Pronto, estou de volta. Aqui, pensando na amplitude da mudança de projeto, e aqui a amplitude da mudança de processo, tá? Então, é a mudança no projeto, a mudança no processo. Então, projeto aqui é um novo conceito, aqui é uma melhoria, um conceito já antigo, né? Você vai fazer uma melhoria, aqui é uma coisa totalmente nova. No processo, é uma melhoria no processo, é um novo conceito, um processo totalmente novo. E aqui você tem os tipos de projeto, né? Incrementais ou derivativos. Próxima geração. Incrementais ou derivativo, ó. Incremento, né? Processo, uma mudança pequena no processo, uma mudança pequena no conceito. Desculpa, já a próxima geração é um pouquinho mais de mudança no projeto, um pouquinho mais de mudança no processo. Inovação, que é radical. Você já tem uma mudança considerável no conceito, uma mudança considerável no processo. E aqui a gente coloca um algo a mais ainda de inovações radicais, que é o quê? Pesquisa e desenvolvimento avançado. É onde empresas somente de grande porte conseguem trabalhar com isso. Alguém consegue dar um exemplo com relação a isso? O pessoal que investe muito em pesquisa e desenvolvimento avançado, coisas mesmo voltadas para isso aqui, né? Para inovações, para algo radical, para algo que não existe. Tá? Google, acabou de falar. Tesla, acabou de falar. Google, Tesla, nós já demos o exemplo da Tesla, né? Do que começou no trabalho de carros elétricos, depois foi para caminhões, agora estão trabalhando com células, né, de bateria e assim por diante, estão evoluindo cada vez mais. São empresas que investem que no mais alto de mudança, né, e de mudança de projeto, mudança de conceito, que isso tem a ver com estudo e pesquisa e desenvolvimento, é o famoso P&D. Tá? Avançado, é quem investe em pessoas que são mestres, doutores da área de pesquisa, que ficam estudando mesmo, estudando as novidades, estudando coisas que podem vir a ser revolucionárias no mercado. Gente, pensando aqui, né? Que tipo de projeto é esse? Pense nesse produto aqui, Colinos, e ele saindo daqui e indo para cá. Qual tipo desse projeto? Projeto radical, tá, gente? Então aqui, ó, você tem uma embalagem metálica com uma tampinha, né, de plástico. Aqui você tem uma embalagem de plástico com a questão do dosador, né? Uma embalagem totalmente revolucionária, uma embalagem muito moderna, né? E é um projeto radical. Não tem nada a ver esse com esse, né? Mudou tudo, né? Você não consegue aproveitar nada desse processo aqui com relação à embalagem. É claro que o conteúdo você vai acabar aproveitando, mas o conceito do produto mudou radicalmente. Mudou radicalmente. O material que você usa aqui é um material diferente aqui da embalagem, por exemplo, e o processo para montar esse tubo, né, para envasar, mas assim, ele tem um pouco do plataforma, por quê? Porque ele tem um pouco do plataforma porque continua tendo a mesma massa interior, né? Se ele não tivesse a mesma massa interior, se fosse uma Colinos, por exemplo, aqui está falando super branco, aqui eu não sei, né? Por exemplo, se for uma Colinos com menta,
Então aí seria realmente um projeto totalmente radical, tá bom? Projeto radical, eu citei um exemplo aqui da fábrica que eu trabalhei, que é assim, aqui eu tinha um transmissor de televisão que ele era feito com o conceito do quê? A ar, refrigeração a ar. Esse cara aqui é uma refrigeração líquida, então mudou totalmente o conceito de elaboração. E não somente isso, esse era uma refrigeração a ar e único, esse aqui é uma refrigeração líquida e ele é redundante, ele trabalha com a associação de outros dois para se formar o conjunto em um, sendo que você pode parar um, deixar só esse funcionando, depois você para esse, pode deixar só esse funcionando, pode trabalhar os dois juntos, somando a potência aqui na saída, tá? Então é uma questão também de um projeto radical. Ele mudou totalmente, né? Pode ver até pela forma, né? Pela aparência dele, né? Antigo, quadrado, aqui ele é arredondado, formas novas. Aqui você tem uma nova estação de controle digital, tá? Processamento digital, isso aqui é um processamento analógico, então é uma mudança gigantesca, né? Não tem nada a ver esse produto com esse, né? A refrigeração, que era o mais comum também, não é a ar, é a água, então mudou totalmente, mudaram os componentes internos que são usados aqui com relação a esse, tá? Então é uma mudança totalmente radical, tá? Eu posso afirmar porque esse tem a ver com um produto que eu ajudei, né? Eu trabalhava com esse produto e eu ajudei a elaborar esse produto que é radical, não tem nada a ver com esse produto anterior. Qual tipo de projeto é esse, gente? Ó, você tem uma geladeira aqui, né? Já bem moderninha, agora você tem essa geladeira aqui. Eu gostaria de chamar esse projeto de projeto plataforma próxima geração, né? Você tem essa geração de geladeira, mas já é uma geladeira moderna, né, com uma repartição aqui. Provavelmente o freezer já está aqui embaixo, né? E aqui você também tem o freezer embaixo, mas aqui você tem uma nova gaveta, você tem uma forma de divisão diferente, você tem a parte de água aqui. Então você tem soluções, novas soluções, um conjunto de novas soluções para o cliente, né? Mas ele segue uma plataforma onde que bastante coisa consegue fazer comum, né? Você consegue ter o motor comum que faz do mesmo jeito, provavelmente a fiação, boa parte da fiação faz do mesmo jeito e bastante coisa você consegue ter em comum, tá? Aqui eu citei um outro exemplo também. Gente, o mais gostoso de citar para mim é carro, né? Porque o exemplo de plataforma, a próxima geração é o Gol, G1 e G2, por exemplo, G3, G4. Mas aí a gente fica falando muito do automobilístico, né? Então por isso estou citando outros. Isso aqui é um exemplo de próxima geração também, tá? Esse é um equipamento que ele é a versão antiga, né? Quadrada, e nesse formato. Nesse formato novo, ele é mais arredondado. Isso aqui é a central de comando, ela mudou, ficou menor, ficou mais compacta. As gavetas, ó, elas também têm uma entrada diferente, um novo sistema de refrigeração. Só que não tem novos materiais e tecnologias. Tudo que foi usado aqui foi usado aqui também. Eu sei e posso afirmar porque eu ajudei a trabalhar. Por mais que pareça ser muito diferente, não é. É a mesma matéria-prima, são os mesmos componentes. A carcaça é o mesmo fornecedor dessa aqui. A gente só pediu para fazer um modelo mais fashion, né? Então teve aqui alterações de projeto, alterações de processo, né? E a próxima é geração de um equipamento. Esse chama equipamento de 1K, esse também é o mesmo equipamento de 1K, tá bom? O foco foi uma nova roupagem, mais moderna, com mais funcionalidade de software para o cliente, uma nova solução, né? E aqui, desculpem, qual o tipo de projeto? Eu falei como incremental ou derivado, por quê? Porque aparentemente eles são, olha, o modelo da embalagem é muito parecido, né? A tampa também é muito parecida. O que mudou, na minha opinião, e é uma grande sacada. Gente, é uma sacada gigante que o pessoal teve nessa última década. Atacar o quê? Público infantil, gente. Público infantil. Imagina a sua filha, que tem dificuldade para escovar o dente, chega no supermercado e fala: pai, me dá essa pasta de dente da Barbie. Você não vai dar? Você sabe que ela está tendo dificuldade, você está tendo dificuldade para pôr disciplina para escovar o dente após as refeições, e ela pede algo para você que é essencial por causa da embalagem e custa o dobro. Essa custa o dobro dessa. Você não vai dar?
Eu sei que vai ter gente que vai falar não, mas uma boa parte das pessoas vão acabar dando. Por quê? Porque ela quer estimular o filho a fazer o certo. Quer estimular o filho a escovar o dente, quer que seja algo legal para ele, que ele fique feliz. E aí é uma baita sacada. Só que na minha opinião é incremental, por quê? Mudou aqui a parte do silk, né? Dentro é a mesma coisa, muda o silk e pegou essa embalagem aqui, ó, e deu um recorte, né? Fez um recortezinho. Então, o processo praticamente é o mesmo, muda só lá no finalzinho, na boca de saída do processo, você muda aqui o silk e dá um corte diferenciado, um cortezinho diferenciado. Ah, mas aqui está em V, aqui também é em V, gente. Tá? Então, e muda a caixa, a embalagem. Então você pôs um projeto incremental que vai dar um aumento de vendas tremendo para a empresa. Então é esse, gente, o foco. Normalmente a gente pensa assim, nossa, eu tenho que fazer um negócio revolucionário, um negócio totalmente diferente. Não, gente, a mente aberta. Tem que fazer algo que dê retorno. Isso aqui para mim é um exemplo que dá retorno, é um exemplo fantástico de como se pode trabalhar em cima de um projeto incremental, atingir um novo nicho de mercado, né, o infantil, e ter uma resposta positiva. Mas eu fico muito empolgado com esse exemplo aqui, vamos passar. Projeto incremental, olha que bacana. Desse para isso você não vê nada, nada de diferente. Só que esse produto ele tem o quê? Alterações. Tá? Ele teve alterações de melhoria para aumentar o seu ciclo de vida. Né? O custo, teve redução de custo, teve melhoria nos processos a partir de pequenos investimentos. Né? E teve também uma questão de melhoria de software, né? Foi dada uma nova possibilidade para eles e dispositivos de software, mas daqui para cá esse equipamento ele teve o quê? Ele teve melhorias no processo para ir no produto, na compra de insumos, para diminuir o preço dele e ele ficar mais acessível ao cliente, aumentar o ciclo de vida dele, tá? Um projeto de seguir a fonte. Eu gosto de citar esse exemplo porque ele é muito bacana, porque toda vez o pessoal pensa, nossa, o pessoal compra alguma coisa fora do Brasil, traz para o Brasil. Gente, a empresa que eu trabalhei, que chamava Linear Equipamentos Eletrônicos, hoje é Hitachi Kokusai Linear, ela tinha uma filial nos Estados Unidos, uma filial do Brasil. Olha que bacana. O que ela fazia? Ela mandava, ela tinha um produto brasileiro sendo vendido nos Estados Unidos. Olha que bacana. Então, o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, eles pegaram o projeto do nosso equipamento. O Brasil mandava essas gavetas aqui prontas, tá? São gavetas já pré-montadas para ele, os módulos, né? Na verdade, tinha que mandar os módulos para ter incentivo fiscal. Lá eles montavam, ia tudo desmontado, eles montavam essas gavetas, tá? Todas essas gavetas. Essa estrutura aqui, ó, ele achou um fornecedor local, né, para não ter que mandar essa estrutura ser grande e ter um custo elevado. Ele achou um fornecedor local para montar a fiação do equipamento, também que ele não quis. Componentes como esse disjuntor ele comprava localmente e alguns outros componentes ele comprava localmente, mas boa parte do equipamento ia montado do Brasil e ele teve, né, a empresa lá, eu digo o diretor local dessa unidade nos Estados Unidos, teve que montar um processo de acordo de montagem, de teste e de todo esse processo, né, desde de montar, de passar pela qualidade, de testar e validar, ele teve que fazer de acordo com o contexto dele local dos Estados Unidos da América, tá? E era um produto que era muito bem aceito, muito vendido nos Estados Unidos e eu tive o privilégio de ir na empresa, conhecer o processo, ajudar a treinar o pessoal a fazer isso nos Estados Unidos. Ao contrário que todo mundo pensa que tudo vem para o Brasil, a gente imita de todo mundo, nós também exportamos muita tecnologia, tá, gente? E tipo de projeto, um projeto de pesquisa e desenvolvimento avançado, não se trata de um projeto de produto, mas de uma pesquisa avançada que cria conhecimento para futuros projetos de produtos, tá bom? Então, nesse caso aqui, é investimento em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Investimento em pesquisa e desenvolvimento. Normalmente as pessoas não sabem o que vem a ser um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então eu vou colocar para vocês um vídeo, tá? Um vídeo que mostra o que é, tá? Um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, né? Nem todas as empresas têm esse tipo de laboratório aqui no Brasil. Mas eu vou colocar para vocês aí, para vocês conseguirem ver e identificar o que seria um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Eu sei muito bem o que é, porque eu trabalhei na minha empresa que eu trabalhei, na verdade, depois que eu formei, fiquei 10 anos e fui até gerente de produto, a empresa tinha 40 pessoas, entre mestres, doutores
especialistas e técnicos trabalhando somente em pesquisa e desenvolvimento de coisa nova, de coisa que não existia no mundo. No mundo! Nós trabalhávamos disputando com tecnologia mundial, trabalhando para concorrer com o mundo. Né? Ao contrário que muita gente não acredita, o Brasil tem sim potencial para desenvolver pesquisa e desenvolvimento. Aqui nós vamos para a parte de estudo de caso, tá? Já na reta final. E aí o estudo de caso é para vocês, vou passar um caso para vocês pensarem e a gente discutir, tá bom? Na nossa live, né? E realizarmos o fechamento dessa aula na live. Então tá aqui, estudo de caso. Qual o histórico? O estudo de caso eu vou passar para vocês num outro vídeo, só para ficar um pouco menos cansativo, tá? Então vamos lá. Fiquem atentos à próxima videoaula para o estudo de caso e aí a gente vai e trabalha esse estudo de caso também melhor e mais abrangente na live. Mas não deixe de ver a próxima aula do estudo de caso para nós fecharmos com chave de ouro esse tópico, né, de tipos de projeto. Bons estudos, galera!